Gente, tudo bem? Como que vocês estão? Que alegria ter você de novo aqui comigo e mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero falar um pouquinho a respeito dos desafios de uma vida com Deus, né? Como a gente ia enfrentar esses desafios. Na semana passada, quando eu compartilhei o vídeo sobre o meu testemunho, de como eu conheci Jesus, eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando assim, para mim falar mais sobre isso. Não de como eu conheci Jesus, porque já tá naquele vídeo, né? Sobre a minha conversão, o meu testemunho, mas de como eu entendi que eu precisava ser curada, o porquê que eu decidi que eu iria esperar em Deus e não entrar em nenhum outro relacionamento. Eu não falei isso no vídeo, mas através daquele vídeo do testemunho gerou algumas outras curiosidades. Dentro disso, por que eu vou estar falando sobre os desafios de uma vida com Deus? Para que a gente possa meio que ir criando uma linha do tempo, assim, né? Eu aceitei Jesus e aí depois como que foi? Então, esse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre isso, até para que não fique um vídeo tão aleatório e, tipo, desconecto do passado, sabe? Então, assim, eu tava pensando a respeito disso, né? Porque uma vida com Deus exige algumas renúncias, algumas, algumas várias renúncias. E eu lembro que quando eu me converti, para mim foi desafiador também. E eu tava pensando assim, o que eu poderia comparar a essa conversão, ou como a gente poderia enfrentar isso. E aí eu lembrei de quando eu vim morar para Curitiba, que eu até mencionei no outro vídeo, que eu não morava aqui, eu morava lá no Angaí, que era uma vila super pequena, é uma vila, existe ainda. E eu tava lembrando disso, sabe? De quando eu vim morar pra cá. Gente, pensa comigo. Aqui, ó, entre nós. Eu tinha 15 anos. Eu morava numa vila que era muito pequena. Que deveria ter, eu não sei se chegava a 1.000 habitantes. Então todo mundo se conhecia. E aí, de repente, eu chego aqui em Curitiba, que é uma capital, com milhões de pessoas, com vários ônibus, com um movimento, num colégio cheio de gente diferente, que eu não conhecia ninguém. Foi muito desafiador para mim. E eu lembro que nos 2 primeiros meses que eu já estava aqui, então eu vim para cá, eu terminei meus estudos, eu vim para cuidar da filha de uma amiga minha, ela tinha 3 anos. E a creche dela era próxima ao meu colégio. Então, qual que era a minha rotina? Eu levantava cedo, a gente arrumava a Júlia, né, que era a menininha que eu cuidava, eu deixava ela na creche, eu ia pro colégio, do colégio eu voltava pra casa, ficava lá, e à tarde, às vezes eu ia buscar ela na creche, ou às vezes a mãe dela passava e pegava ela. Então, essa era a minha rotina durante 10 meses, até eu começar a trabalhar aqui, eu só fazia isso. Eu estudava, ia pra casa e cuidava dela. Quando eu chegava em casa, durante 2 meses, eu chegava em casa e eu chorava. Chorava muito, porque para mim era muito desafiador estar numa sala com um monte de gente que eu não conhecia, pessoas assim, nossa, muitas pessoas diferentes, né? Lá onde eu morava, por mais que na minha sala eu conhecia as pessoas, nas outras salas eu não conhecia todo mundo do colégio inteiro, mas assim, era vizinhança, o pessoal, tipo, era familiar, sabe? E, enfim, era interior, todo mundo era igual eu. E ali eu me vi diante de, tipo, meu, só eu sou diferente daqui desse lugar. Eu falava tudo errado, assim, e foi desafiador pra mim. E durante 2 meses eu chegava em casa e eu chorava. Mas por que que eu não voltei embora? Porque eu poderia voltar. Eu tinha uma casa, eu tinha uma mãe, tipo, eu tenho uma família. Mas toda vez que eu pensava em voltar, eu pensava assim, meu, eu sei o que eu deixei pra trás. Eu sei o que tem lá atrás. Eu não sei o que tem na frente. Mas assim, eu sei que se eu voltar, é muito difícil de conseguir emprego lá, porque é um lugar pequeno. Talvez eu ia sofrer muito mais. Então, assim, eu já sabia o que tinha lá. E eu não sabia o que me esperava aqui. Então, uma das coisas que fez eu permanecer aqui é olhar sempre pra frente. E por que que eu tô dando esse exemplo? Porque na vida com Deus não é diferente, para que a gente possa enfrentar os desafios, as renúncias, porque foi a mesma coisa quando eu me converti. Eu não sabia nada a respeito do evangelho, eu não lia a Bíblia, eu não orava. Então, assim, foi um desafio para mim. Mas como que eu enfrentei tudo isso? Como que eu ainda tenho enfrentado? E hoje já se passaram anos e eu ainda permaneço aqui, tipo, sempre buscando a Deus, confiante nas promessas que Ele tem sobre a minha vida. Porque eu não fiquei olhando para trás.
Então, o primeiro ponto que eu queria deixar aqui com vocês é: não olhe para trás, não olhe para as coisas que passaram, você já sabe o que ficou lá atrás. Para que você consiga manter seus olhos fixos em Jesus, você precisa esquecer do que passou e focar nele. Tem um texto bíblico e eu até anotei, então, gente, sempre vamos compartilhar textos bíblicos aqui, porque tudo que a gente vive, uma vida com Deus é isso, gente, é baseado na palavra dele. Então, vamos lá, eu tô aqui, ó, com a minha Bíblia. Eu sempre vou estar com a minha Bíblia aqui pra gente falar disso. Apocalipse 22, 12 fala assim: Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos. Por que eu escolhi esse texto? Porque para mim é isso. O nosso foco tem que estar em Jesus, numa recompensa futura. A gente sabe que existe uma eternidade depois daqui. Nós não estamos construindo somente para esse mundo, mas para algo que é eterno. Então, para mim enfrentar os desafios de uma vida com Deus, as renúncias que eu vou precisar fazer, eu preciso entender que é sobre algo que virá, que a recompensa virá de Jesus. Ah, mas tá difícil, Frei, eu tô sofrendo, tô chorando, tá difícil eu ter que renunciar a isso daqui. Meu irmão, minha irmã, vai ser difícil mesmo. Eu tenho que te dizer que vai, mas mantenha os seus olhos fixos naquilo que está diante de você e não nas coisas que já se passaram. Segunda coisa, entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, você já aceitou Jesus, a palavra de Deus fala, Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem. Quando eu me converti, eu comecei a olhar para esse texto, e esse foi o primeiro versículo que eu decorei quando eu converti, Romanos 8, 28, e ainda que as coisas estavam difíceis, eu pensava assim, não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e são chamados segundo o seu propósito. Então, eu já tenho a primeira característica ali, eu amo a Deus, eu amo o Senhor, então isso está cooperando para o meu bem. E por último, não menos importante, Hebreus 11, 1, vai falar a respeito da fé, que a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Ainda que você não esteja vendo, mas pela fé você espera que existe algo muito melhor reservado para você. Na palavra de Deus a gente vai encontrar muitas promessas sobre a nossa vida, a respeito de nós. Então, tenha fé que Deus vai realizar na sua vida aquilo que Ele prometeu. Filipenses 1,6 também vai falar que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até os últimos dias. Então o Senhor vai completar essa obra na sua vida. Como você vai enfrentar os desafios de uma vida com Deus? Primeiro, não olhando para trás e entendendo que a recompensa vem do Senhor. Segundo, você precisa entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Terceiro, você precisa ter fé. E quarto, que eu nem tinha anotado isso, mas me veio agora, Filipenses 1,6. Aquele que começou boa obra na sua vida é fiel para completá-la. Diante de todos os desafios que você tem vivido, diante de todas as tempestades que você tem enfrentado, entenda, o Senhor é aquele que vai completar a obra que Ele iniciou na sua vida. Eu espero de coração que isso venha abençoar você. Eu desejo que você tenha uma semana abençoada, debaixo da presença do Senhor, e que Ele seja aquele que vai guiar os seus passos. Amém, gente? É isso. Beijos. Tenha uma excelente semana e até o próximo vídeo.